A paz do Senhor a todos. Estamos iniciando mais uma aula de nossa Escola Bíblica Dominical, classe aqui dos juvenis, nossos queridos adolescentes, faixa etária entre 15 e 17 anos, mas, como sempre falo, qualquer um que se interesse pelo assunto poderá acompanhar esta aula e refletir juntamente conosco a respeito dos temas aqui tratados, né? E nesta aula específica, nós iremos tratar a respeito do tema a mídia e o culto ao corpo. A mídia e o culto ao corpo. Antes de entrarmos na nossa lição propriamente dita, convido você a se inscrever no nosso canal, caso ainda não seja inscrito. Assine, marque lá o sininho para que você receba todas as notificações, para assim que todos os novos vídeos, à medida que eles forem sendo incluídos no YouTube, você irá receber as notificações, né? As notificações, todos os novos vídeos, no caso da nossa Escola Bíblica Dominical. Temos aulas e lições para as mais variadas faixas etárias, então você encontrará com certeza alguma aula aí que atenda a sua idade, a faixa etária da sua classe. Então, vamos aqui à nossa aula de hoje, a nossa lição de hoje, que fala a respeito da mídia e o culto ao corpo. Há sim um culto ao corpo. Há sim uma valorização pelo externo. Vimos na aula anterior a respeito da moda. Agora nós estamos vendo a respeito do corpo, né? As pessoas que estão querendo estar na moda seguem tendências que a mídia dita a respeito da moda. E agora, esse culto e essa adoração ao próprio corpo? Será que isso acontece? Será que isso está acontecendo entre os nossos jovens e adolescentes? O que será que a Bíblia fala a respeito desse assunto? O nosso texto bíblico está em 1 Coríntios capítulo 3, versículo 16 e 17. Também capítulo 6, 19 e 20. 1 Timóteo 4 e 8 e 1 Tessalonicenses 5 e 23. Então, vamos ver aqui o que esses textos dizem. Primeiramente, aqui vamos em 1 Coríntios, capítulo 3, e o versículo 16 e o 17, que dizem da seguinte maneira: Vocês não sabem que são santuários de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês? Versículo 17. Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, pois o santuário de Deus, que são vocês, é sagrado. Agora, o capítulo 6, o versículo 19 de 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 19, vamos lá. Acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo que habita em vocês? Que lhes foi dado por Deus e que vocês não são de si mesmo? Versículo 20. Vocês foram comprados por alto preço, portanto glorifiquem a Deus com o corpo de vocês. Eu vou ler esse versículo aqui, né? O 19 do capítulo 6 de 1 Coríntios, mais uma vez. Acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo que habita em vocês, que lhes foi dado por Deus e que vocês não são de si mesmos, ou seja, você é de Deus. Versículo 20. Vocês foram comprados por um alto preço, muito caro. Portanto, glorifiquem a Deus com o corpo de vocês. Indo para 1 Timóteo capítulo 4 e versículo 8, diz da seguinte maneira: O exercício físico é de pouco proveito. A piedade, porém, para tudo é proveitosa, porque tem promessa da vida presente e da futura. Ou seja, o exercício físico ele serve para o corpo apenas, mas não serve para a alma e nem para a vida futura. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 23 fala assim: que o próprio Deus de paz e santidade, que o próprio Deus da paz os santifique inteiramente. O próprio Deus irá santificar. Que todo espírito, alma e corpo de vocês sejam conservados irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Já temos aqui alguns textos
bastante interessantes. O nosso enfoque bíblico está em 1 Coríntios capítulo 6, versículo 20, que nós lemos, né? Porque fostes comprado por bom preço, agora eu estou lendo aqui na outra versão. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no Espírito, os quais pertencem a Deus. O seu corpo e o seu Espírito pertencem a Deus. 1 Coríntios capítulo 6 e versículo 20. A nossa lição de hoje ela vai tratar justamente sobre esse apreço muito exagerado ao corpo. Porque a imagem corporal, ela hoje em dia, por causa das tendências da moda, por causa do que a mídia fala, ela, para a sociedade, no geral, como um todo, ela tem que atender a alguns requisitos de belezas. Tem que ter alguns traços, tem que ter algumas características que a mídia e a moda ditam que tem que ser. Então, as pessoas elas acabam querendo que o seu corpo seja semelhante ao corpo que está sendo dito que está na moda, ou é o corpo perfeito, escultural, que a mídia muitas das vezes fala que tem que ter. E quando esses padrões de corpo não são atingidos, simplesmente muitas pessoas elas acabam desenvolvendo sérios problemas, problemas psíquicos com a compulsão, problemas psíquicos, e elas tentam resolver isso com uma compulsão terrível em fazer exercícios físicos que podem trazer sérios danos. Aí as pessoas tentam compensar essa falta de se aceitar porque não está com o corpo no padrão do que a mídia fala que tem que estar. Aí tentam fazer dietas as mais escabosas possível, como é o caso de pessoas que começam a ficar anorexas, que começam a evitar comida de todos os jeitos. Também existe aí doenças como a bulimia. As pessoas comem e vomitam para evitar engordar. Ou seja, existem maus terríveis em nome de ter um corpo escultural, em nome desse culto ao próprio corpo, a querer ter um corpo que é o padrão de beleza para os outros. E isso não é saudável em nenhuma circunstância. Os objetivos da lição que você deve atingir com seus alunos e que você como aluno deve alcançar é perceber os apelos da mídia a serviço da indústria da beleza, conhecer as consequências da busca pelo corpo perfeito e aprender a cuidar do corpo e a cultivar principalmente os valores espirituais. São esses os nossos objetivos específicos da nossa lição de hoje. São objetivos que nós precisamos pôr em prática em nossa vida e precisamos conhecer para que nós possamos, de fato, ficar atentos a tudo que acontece no que diz respeito à nossa vida e ao nosso cotidiano, porque muitas das coisas que estão acontecendo, nós temos que ter cuidado para não irmos na onda, para evitarmos, assim, pecar contra Deus, porque queremos seguir a tendência de todos. A aparência física vem se tornando cada vez mais algo que faz parte da vida da pessoa, mas que é prioridade. As pessoas desenvolveram uma insatisfação generalizada pelo próprio corpo e pela própria aparência. Elas simplesmente não se aceitam. Muitas pessoas não se aceitam. Ficam angustiadas, muitas das vezes entram em depressão pelo fato de não se aceitarem, porque se olham e percebem que elas próprias não estão de acordo com os padrões ditos por aí, os padrões do corpo perfeito que a mídia tenta fazer com que você tenha. Porque para a mídia é interessante que você siga as tendências que ela está falando. Então, por conta de você não ter esse corpo perfeito como a mídia quer, ou que a mídia dita que você acaba, eu falo no sentido geral, entrando no estado depressivo que
é extremamente maléfico para a nossa vida. A beleza e a busca pelo corpo perfeito é algo natural, que principalmente aí que na fase da adolescência as pessoas elas procuram ter, eles procuram ter. Você procura ser bonitinho, ser bacana, você quer ter um corpo, né, muito legal. Uma pequena mancha no cabelo que esteja fora do lugar, uma gordurinha aqui ou uma gordurinha ali, já é o suficiente para deixar muitos perturbados, inconformado com aquilo. Agora imagina só tudo isso sendo incentivado ou sendo falado pela mídia que você está fora do padrão de beleza, de corpo ideal, que não é assim que você deve ser. Porque talvez ela não fale que você não deva ter o corpo que você tem, só que ela apresenta sempre pessoas com o corpo que ela quer que você tenha. E aquilo acaba virando aí um espelho, um reflexo para muitas pessoas. Ou seja, a mídia ela acaba estabelecendo um padrão de beleza irreal. As pessoas que aparecem na TV são pessoas que foram previamente preparadas para aparecerem. Ou você acha que a sua atriz predileta, que o seu ator predileto, que o seu artista, né, o seu protagonista predileto aí do filme ou da novela, que seja, que torço que você não assista, principalmente novela, você acha que eles acordam do jeito que aparecem na TV? A TV tudo é surreal, é uma coisa muito solta, né? Muito bacana que a TV mostra, mas nem sempre é. Temos temos aí algo bem explícito que é o culto ao corpo. A mídia propaga as ideias de que a imagem é tudo. E a beleza é fundamental. Ela prioriza o corpo, suas perfeições e necessidades de ser suas perfeições da mídia, que ela acha que é perfeito, para que você seja fisicamente, visualmente aceito. Você já viu vagas de emprego, por exemplo, vagas de emprego que falam em enviar currículo com foto? Aquilo ali é uma grande, mas mostra o quanto que essa empresa ela é preconceituosa. Ela está mostrando o quanto que essa empresa é mesquinha, porque se ela quer que você envie currículo com foto, ela quer ver a tua aparência. Se a sua aparência atende aos requisitos de beleza que a empresa pré-estabeleceu, que com certeza é tendências da mídia, você aumenta a chance de ser contratado. Mas se você não tem o nível de beleza que eles considerem bonito, belo, você já é desclassificado por isso. Isso é ridículo. Mas a mídia ela tem criado aí esse culto ao corpo. E faz com que as empresas, inclusive, queiram pessoas que sejam visualmente agradáveis aos moldes deles. Aos moldes que a própria mídia falou. Então, o culto ao corpo, ele existe. E quer que eu te diga uma coisa? A adoração ao próprio corpo existe. Tem uma história, né, um mito grego, que ele conta a história de um jovem rapaz. Esse rapaz era muito belo, muito bonito. Normalmente a Grécia, né? Conta-se que foi na Grécia que saiu essa ideia do halterofilismo, né? Halterofilismo, de malhar, de ter um corpo malhado, escultural, como aqueles deuses gregos, literalmente falando. Então, isso dizem que saiu da Grécia. E então, imaginando aí nesse cenário, existia um moço chamado Narciso. O Narciso aí, ele era um moço que estava lá e tal. O que acontece? Ele teve a oportunidade de ter o amor de uma ninfa chamada Eco. A ninfa, ela é uma categoria de deus grego que é a personificação da fertilidade da natureza. Então, a ninfa ela vive pelas florestas, pelos lagos, pelos rios, por esses locais do tipo. Só que Narciso, ele simplesmente ignorou o amor
dessa ninfa chamada Eco. E como punição que ele ignorou o amor dela, que ele desprezou o amor dessa deusa, essa deusa fez com que ele, amaldiçoadamente, obviamente, se apaixonasse pela própria imagem refletida na água. Ou seja, Narciso ficou apaixonado por si próprio. Se olhava na água, que era o seu espelho, que o refletia, e ele se apaixonou pela própria imagem, e a imagem dele era tudo para ele, independente de qualquer coisa. Então as pessoas se tornaram narcisistas quando elas começaram a querer ser bonitas a si próprias, se promoverem e começarem a trabalhar o corpo e querer ter um corpo totalmente torneado, mas torneado de maneiras erradas. Quantas pessoas fazendo exercícios físicos e para ter um corpo aceito na sociedade não tomam as famosas e ilegais bombas, que é uma coisa que, além de ser ilegal, destrói completamente o seu corpo, causa problemas terríveis, tanto para homens quanto para mulheres, principalmente no que diz respeito à fertilidade e à fecundação. Ou seja, o culto ao corpo, ele existe. O narcisismo existe, né? A mitologia grega se tornou real em muitas pessoas, porque a pessoa ela quer ter um corpo perfeito e a mídia tenta a todo custo e a todo momento dizer o padrão que você deve ter em seu próprio corpo, que você tem que ter aquele padrão, porque é assim que é e é assim que deve ser, e é isso que a mídia faz, e é isso que a mídia passa para as pessoas. Então, vamos ter cuidado. Precisamos ter cuidado porque o nosso corpo ele não deve ser cultuado, deve ser cuidado, que é diferente, mas jamais ser cultuado. A indústria da beleza, anualmente, ela fatura milhões com os produtos de beleza. Por esse motivo é que eles estão aí, a mídia está incentivando cada vez mais que o produto X vai fazer o efeito tal na sua pele, vai bronzear sua pele sem precisar tomar sol. Que o produto Y vai deixar seu cabelo de tal cor, que aí vai combinar com o seu corpo que é assim. Que aquele produto A, ele faz com que você emagreça, aquela gordurinha localizada vai sumir, vai sugar. Às vezes eu estou vendo aí alguns sites de notícia, aí aparece assim, né? Eu moro aqui em Pindamonhangaba e aparece a seguinte chamada no site. Isso são sites famosos de notícia. Pílula que seca é aprovada pela Anvisa. Aí fala mais. Atriz tal, uma atriz famosa qualquer, choca Pindamonhangaba, né? Obviamente o algoritmo do site que faz isso, ao tomar remédio tal e secar em uma semana, perdeu sei quantos quilos. Ou seja, a indústria da moda, ela vende produtos, tenta vender produtos que vai fazer com que o seu corpo fique simplesmente escultural e perfeito, como se você fosse uma pessoa que frequenta a academia e que mantém exercícios regulares. Mas por que elas fazem isso? E muitas das vezes esses produtos fazem muito mal para a saúde. Mas por que eles fazem isso? Porque eles faturam bilhões todos os anos vendendo esses produtos, porque sabem que as pessoas adoram e cultuam o próprio corpo e estão dispostas a fazer qualquer coisa para ter um corpo perfeito, da maneira perfeita. Imagina uma pessoa doente que tem anorexia, porque ela quer emagrecer, porque o padrão de beleza é ser magra. A pessoa acaba pegando bulimia, porque o padrão de beleza é ser magra. Então se eu comer, eu posso até comer, mas se eu vomitar, eu emagreço, eu fico tranquilo, eu não engordo. Por quê? Ficam doentes porque não querem engordar, porque a mídia fala que você não tem que engordar. E de fato, você não deve engordar por questões de saúde, mas não para você manter um corpo que você considere perfeito. Tenha uma vida saudável, hábitos de exercícios saudáveis e não hábitos de exercícios que estraguem o seu corpo. Muitas pessoas começam a fazer exercício, principalmente os meninos. E para ficarem fortes, chegarem no nível aí que eles querem chegar, eles simplesmente colocam a academia como em primeiro lugar na sua vida, porque afinal de contas está mexendo com o que eles mais gostam, que é o seu próprio corpo. E isso não é bacana. Exercício em demasia acaba
causando fadiga muscular, sérios danos à sua vida. Existe aí a doença, chamada, já comentei, mas mais especificamente a anorexia nervosa, que pode levar a pessoa inclusive à morte. A anorexia é uma doença grave, que se não for tratada pode levar a pessoa à morte, que trata-se de um transtorno que é caracterizado pela limitação de alimentos. A pessoa ela não consegue mais comer. Tudo que ela come, ela passa mal. Ela perde completamente o apetite. Geralmente, o anorexo ele se mantém com um peso muito baixo. A pessoa perde peso e muitas das vezes morre de fraqueza. Porque ficou muito magro, perdeu as energias do corpo, as calorias necessárias, as gorduras necessárias. O corpo precisa de gordura, na sua medida, mas precisa de gordura. Existe aí também a bulimia nervosa. A bulimia nervosa é gravíssima também, caracterizada por uma compulsão pela ingestão de uma quantidade de alimento maior do que a pessoa geralmente consome. E após ingerir esse alimento, ela vomita, porque se eu comi, mas vomitei, não tenho nenhum tipo de nutrientes mais no meu corpo, então eu vou emagrecer. Já falei sobre a busca aí compulsória pelos exercícios físicos, que inclusive tomam as famosas bombas. Tudo isso é triste. Mas e a Bíblia e o nosso corpo? Qual o cuidado que devemos ter com o nosso corpo, considerando a Bíblia? Será que nós devemos manter o nosso corpo saudável, segundo a Bíblia? Ou será que nós devemos manter o nosso corpo saudável e parecido com o que a mídia fala que nós temos que ser? 1 Coríntios capítulo 3, versículo 16 e 17, diz da seguinte maneira: vocês não sabem que são santuários de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, pois o santuário de Deus, que são vocês, é sagrado. Ou seja, nós somos templo do Espírito de Deus. A Bíblia e o nosso corpo, ela é clara em falar que nós somos o templo de Deus e que se nós destruirmos o templo de Deus, Deus também nos destruirá. Eu conheci um moço que ele colocava óleo de panela, óleo de cozinha, no braço para que o braço inchasse e parecesse mais forte. Não foi esse meu colega que eu conheço, mas um amigo dele perdeu um membro do seu corpo porque colocou óleo também para que inchasse. Ou seja, o camarada ele está fazendo coisas horríveis. Eu conheço gente que aplicava DECA, ADR, que são hormônios de cavalo, no próprio corpo para ficarem fortes. Estão destruindo o próprio corpo. E o apóstolo Paulo aqui é claro em 1 Coríntios capítulo 3, versículo 17. Se alguém destruir o santuário de Deus, que é o seu corpo, ele também o destruirá. Ou seja, você pode ser punido por Deus se você destruir o seu corpo. Em nome dos exercícios físicos, em nome da boa aparência, não destrua o seu corpo. Quer fazer exercício de maneira séria? Consulte um personal trainer de verdade. Alguém que se formou em física, um profissional de física, mas que seja comprometido com a verdade e com a vida saudável. E siga as orientações dele. Não siga as orientações do que a mídia dita. Tome cuidado também com o profissional que você for escolher, porque muitos deles, infelizmente, estão comprados pela mídia. Ou seja, segue tendências da mídia. A Bíblia nos revela que o mais importante não é a aparência, mas é o interior do homem. O Senhor não vê como o homem vê, pois o homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração. Isso está escrito em 1 Samuel capítulo 16, versículo 7. Deus ele não olha o que o homem vê. Então você, jovem, você precisa ter no seu corpo a noção de que você quer agradar a Deus e que mesmo do jeito que você é, da maneira que Deus te criou, da maneira que você chegou, Deus ele te enxerga
por dentro ele não está interessado na sua aparência, sim na sua saúde. Se a maneira que você está não é saudável por causa de alguma prática alimentar sua, trate de mudar, trate de procurar um profissional para te ajudar. Mas nunca se menospreze por conta da sua aparência. Mateus capítulo 23, versículo 27 fala assim: Ai de vós, mestres da lei e fariseus hipócritas, vocês são como um sepulcro caiado, ou seja, um sepulcro pintado, bonito por fora, mas por dentro cheio de ossos e de todo tipo de imundície. Um sepulcro, é assim que ele está. Os bichos comem ali os restos mortais de uma pessoa, mas por fora ele é bonito, azulejado, não é bem a aparência, mas por dentro está cheio de gente podre, bichos, coisas horríveis. Não queira ser um sepulcro caiado, ou seja, um sepulcro pintado, que é só bonito por fora, mas o seu coração está ruim. Trate em primeiro lugar o seu coração. Eu falei na aula anterior que você precisa tratar o seu coração, que a obra da regeneração ela vem de dentro para fora e não de fora para dentro. Então não adianta nada você ser bonito por fora, ser fortão, ser aquela coisa toda, você moça, ter aquela cintura fininha, porque você quer seguir o padrão da moda, mas por dentro o seu coração ser ruim, você ser ruim para as pessoas, ou você para chegar onde você chegou, você está destruindo o seu corpo. Isso não é legal. Então trate de se cuidar. Aceite você da forma que você é. Cristo ele está muito mais interessado em você, em essência, do que você em aparência. Então, entenda que para Deus o que vale é o teu coração. Cuide da sua vida, cuide do seu corpo. Se você está comendo exageradamente, se o seu corpo, se o seu peso não está sendo ideal, existe um peso ideal em relação à sua altura, em relação à sua idade. Então procure um profissional, faça um tratamento, mas não faça coisas para simplesmente ser aceito na sociedade. Faça pensando na sua saúde e, acima de tudo, faça pensando em agradar a Deus, em louvar a Deus. Por isso eu falo, louve a Deus com o teu próprio corpo, pois ele é o templo do Espírito de Deus. Que Deus em Cristo te abençoe. Até a próxima aula, se Deus quiser. Amém.